A saúde pública no Brasil é universalizada por lei. Segundo a Constituição, dever do Estado e direito de todos. Temos um sistema único de saúde que é referência internacional reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Um sistema com números grandiosos e que decidiu enfrentar o desafio político de estender a cobertura de saúde sem discriminações de qualquer espécie para todos os brasileiros. Apesar de algumas conquistas inquestionáveis, existe uma longa distância entre o que pretendemos e o que na realidade já possuímos. A avaliação do setor de saúde entre a população é bastante negativa. Temos carências de médicos, equipamentos, hospitais. Caso os problemas se limitassem ao setor público, os cidadãos que tivessem condições pagariam por um serviço de excelência nos planos de saúde. Mas este é o outro lado da moeda. A saúde suplementar também não atende àquilo que os brasileiros esperam. No programa de hoje, a saúde pública no país e os desafios do Sistema Único de Saúde. Veja agora no Repórter Senado. Brasil Colônia, século XVIII, o ano 1789. Agravadas pelas condições de higiene, as epidemias se alastram pela maior cidade do país. O Rio de Janeiro possui apenas 4 médicos em atividade. 2012, século XXI. Os números do Sistema Único de Saúde correspondem ao tamanho do Brasil. São 2 milhões de profissionais atuando no sistema, sendo mais de 370 mil médicos. Somos o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem uma saúde pública universalizada com base na Constituição. Ainda assim, saúde pública no Brasil é caso de polícia. Ninguém consegue dar jeito nisso. A saúde é a principal preocupação da população em todos os países do mundo. Para alcançarmos um sistema que se espalha por todo o território nacional, percorremos um longo caminho. História que começa nos primórdios do Brasil. Nesta época, em nosso caldeirão tropical, a influência indígena e o conhecimento dos pajés permeavam nossa cultura de saúde. Existiam também os jesuítas missionários e os boticários, que vendiam ungüentos e preparados pelo interior do país. Somente no século XIX, iniciamos o intercâmbio que mudaria nossos conceitos de medicina. A historiadora da saúde Rosa Helena de Santana aponta a influência da medicina francesa como fundamental para a saúde pública brasileira no século XIX. Durante esse período, esses médicos que para cá vinham, eles procuravam saber quais eram a terapêutica que os médicos brasileiros empregavam para cuidar de determinadas doenças que eles também cuidavam nas suas possessões coloniais. Tudo que era feito em termos de medicina, não só aqui no Brasil, mas na Europa como modo geral, no mundo como modo geral, era baseado na experiência. Em 1837, fica estabelecida a imunização compulsória de crianças contra a varíola. Doença de Chagas, a febre amarela, a varíola, a peste bubônica. E essas doenças todas, elas atingiam a população brasileira de uma forma realmente gritante. Mesmo com estes esforços, ainda estávamos na infância da saúde pública. Em 1953 é criado o Ministério da Saúde. Caminhávamos lentamente para um sistema unificado. O que nós tínhamos era oferta de ações de serviço de saúde vinculados, por um lado, às Santas Casas de Misericórdia, que aí você tinha aí um fundo muito forte de solidariedade, de caridade, as pessoas que eram completamente excluídas, que não tinham onde recorrer. As pessoas, de uma forma ou de outra, eram atendidas. E eu lembro bem que existia o rótulo de indigentes. Por outro lado, você tinha a oferta dos serviços do Estado, para a população que tinha vínculo no mercado de trabalho, ou seja, para a população que tinha sua carteira assinada. Você tinha um Ministério da Saúde embrionário que cuidava apenas das grandes campanhas de massa. Fátima de Souza, doutora em Ciências da Saúde, destaca o papel das concentrações urbanas e dos movimentos sociais para a transformação da saúde no Brasil. Bem na crise dos anos 70, é reconhecida a crise desse sistema, porque nem o Estado assumia de fato, nem as Santas Casas de Misericórdia dava conta disso. E teve um grande, vamos dizer,
surgimento dos movimentos sociais em saúde. O Brasil vinha nos anos 60, 70, com uma população menor e um sistema de saúde bastante caótico. Nos anos 70, eu diria que a área de saúde brasileira começa a se organizar de uma forma mais contundente. E aí nasce o chamado Projeto da Reforma Sanitária Brasileira, encabeçado por grandes intelectuais. O Brasil já tinha fundado em 1976 o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, é um grupo não partidário, acadêmico. Faziam parte dele o falecido deputado Sérgio Aroca, Eric Jenner Rosas, que também já faleceu, e outros grandes pesquisadores como Ezio Cordeiro, que foi reitor da UERJ. Eu me lembro que em 1980 também a CNBB, Conselho Nacional de Bispos do Brasil, colocou como a campanha da Fraternidade Anual Saúde para Todos. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional da Saúde definiu os conceitos que seriam incluídos na Constituição 2 anos depois. A 8ª para nós é um marco histórico. Foi o lugar onde estávamos saindo, ou entrando, vamos dizer assim, no processo da redemocratização do país. E naquele momento a gente trouxe todas as teses do que era um projeto civilizatório para a saúde do povo brasileiro. Nós criticávamos muito a divisão entre saúde e doença, porque quem cuidava da saúde era o Ministério da Saúde e quem cuidava das doenças era o antigo Ministério da Previdência Social, que nós chamamos de Ministério da Doença. A Constituição de 1988 é apontada como o marco zero de uma nova saúde pública no Brasil. O artigo 198 diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um único sistema. Nós somos um país federativo e nós temos que ter essa integralidade de estados e municípios e governo federal na perspectiva de assegurar esses valores da universalidade. Dentro de um conceito universal de que saúde não é exclusivamente o atendimento médico hospitalar. Saúde é uma coisa mais ampla. É você ter água limpa, oxigênio puro, você ter educação adequada para cuidar de hábitos higiênicos de saúde, você ter atividades de atenção primária nas comunidades, programas de aleitamento materno, saneamento básico. O enfermeiro Emílio Ribeiro, que atende no Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário de Brasília, acredita em uma evolução do Sistema Único de Saúde desde 1990, inclusive nas condições de trabalho. Eu venho da época em que não tinha nada estruturado para cuidar do paciente oncológico. A quimioterapia era preparada no balcão das enfermarias sem nenhuma condição, onde nós éramos expostos à contaminação química quando manipulávamos com uma luva de procedimento, com uma camisola, às vezes até do paciente. Desde 1990, o Sistema Único de Saúde fez avanços notáveis, mas continua não atendendo um requisito fundamental, a facilidade de acesso. Com base no que dizem os especialistas e nos depoimentos de quem usa o sistema, podemos fazer uma comparação muito simples. O SUS é uma casa gigantesca com portas minúsculas. Fica difícil entrar e usufruir dos serviços. Mesmo com a cobertura do Sistema Único de Saúde, milhões de brasileiros continuam na sombra. Tiveram o direito assegurado pela Constituição, mas ainda é difícil usufruir dele. Nem sempre é possível ser atendido em um hospital público ou particular. Principalmente a saúde pública, está uma vergonha. Você chega lá, passando mal, morre na fila e não é atendido. Eu escuto exatamente ao contrário. Chegam pessoas aqui e me perguntam se eu tenho certeza que esse hospital é do SUS. Já precisei algumas vezes e por isso que eu optei para o plano de saúde, por conta disso mesmo. Nós temos desafios e a população avalia desse lugar dos desafios, porque ela não entende ainda, e nosso desejo é que todos nós compreendemos esse nosso patrimônio nacional, que é o Sistema de Saúde, ela não compreende quando chega no serviço e ela não é recebida. E quando é recebida, não resolve o problema. E quando não resolve o problema, encaminha para outros setores que não tem claro para onde ela vai. Hoje, no SUS, nós temos um problema de acesso. Ou seja, as pessoas têm dificuldade de chegar até o hospital, até a unidade de saúde, têm dificuldade de ter esse atendimento à sua disposição. Erroneamente, ao longo dos anos, o paciente, ao invés de ele ter o seu problema resolvido por uma equipe de saúde da família no centro de saúde, ele hoje procura as emergências.
Nos longos corredores, por vezes, o atendimento demora a chegar. Faltam equipamentos, médicos. Hoje, no Brasil, segundo um estudo do Conselho Federal de Medicina, divulgado em 2011, temos um médico para cada 511 habitantes. Nos últimos 10 anos, o número de escolas dobrou no Brasil. Nós temos hoje o segundo lugar no mundo em termos absolutos de escolas médicas, somente atrás da Índia. E não houve nenhum critério para que houvesse essa realidade. O critério foi basicamente o mercado. O Plano Nacional de Educação Médica do Ministério da Saúde quer acrescentar mais 4 mil médicos até 2020, para atingir níveis de países como Japão, Grã-Bretanha e Argentina. Por enquanto, este que atravessa o corredor do hospital sabe que nem todos serão atendidos. Passei o dia lá e não fui atendido. Fiquei das 8 da manhã até as 7h30 da noite e não fui atendido. Neste hospital, nos arredores de Brasília, os pacientes atestam a falta de anestesistas. Caiu dentro de casa mesmo e quebrou o fêmur. Vai fazer um mês. Ela está com uns 26 dias, eu acho. A desculpa maior aqui é a anestesista, que ele fala, que não tem. E que está lotado, né? É que eu tenho que aguardar a vez. Contratação de mais médicos. Se possível, importar médicos. Porque os médicos de Brasília parece que não querem trabalhar no hospital público. Segundo o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Aloísio Miranda, as más condições de trabalho explicariam parte deste problema. E trabalhar numa emergência hoje é um risco, até para o profissional, com a sobrecarga que você tem de atendimento, de pacientes, né, por problema de gestão pública. Aquele médico que de madrugada está numa UTI de neonatal, infantil, que tem 20 leitos, e chega mais uma criança que ele tem que colocar e não tem leito. E de repente ele tem uma ou duas lá, com possibilidade de 1% de sobreviver, e essa aqui tem 80% de chance. O que esse médico faz? Então são dilemas cruciais que cotidianamente acontecem nos nossos hospitais. Hoje o Sistema Único de Saúde tem 190 milhões de beneficiários, sendo que 145 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS. Após o atendimento, quando é feita a avaliação, a maioria esmagadora das pessoas considera que recebeu um atendimento de boa qualidade. Hoje o SUS é um arquipélago gigantesco com algumas ilhas de excelência. Quando atendidos, muitos brasileiros recebem o que há de melhor nos procedimentos da medicina, assegurado o direito da gratuidade. É o caso de dona Juvenília Gonçalves, 69 anos. Acompanhamos todos os passos dela rumo a um transplante de córnea no Hospital Universitário de Brasília. Já fez uma cirurgia nesse olho, do esquerdo, e aí quando foi fazer a cirurgia do direito, que já tinha marcado, deu um problema, que eu não entendo, mas deu um probleminha que eles viram que tinha dificuldade e que tinha que fazer um transplante de córnea. Quinta-feira, 10 de maio de 2012. Juvenília, acompanhada de sua tutora, se interna no hospital universitário. Agora serão cerca de 24 horas até o momento do transplante. Esse paciente vem para uma avaliação, é feito todo um exame oftalmológico completo dele, a gente avalia se é o caso realmente para transplante ou não. E aí, caso seja realmente um caso para transplante, esse paciente é inscrito na fila, né, do Sistema Nacional de Transplante, que é uma fila única, e aí então ele aguarda a vez dele para ser transplantado. Isso geralmente demora em torno de uns 2,5 meses a 3 meses, né? Chegando a córnea, nós recebemos uma notificação de qual foi a córnea que foi designada para aquele paciente. E é feita então uma avaliação da nossa equipe para saber se aquela córnea é compatível, é boa para aquele paciente, né? No próximo bloco, os desafios da saúde suplementar. O debate entre as obrigações do Estado e o papel da iniciativa privada. A fuga de profissionais dos planos de assistência médica. A emergência de uma nova classe média e a busca por um produto chamado saúde. Em instantes, no Repórter Senado.